Né? E foi o que aconteceu. E o G3 nasceu da mesma forma. Essas bandas que você citou, G3, Resgate, Rebanhão, Fruto Sagrado na época, Kadosh, Catos Barneia, Banda Rara, sabe? Todas elas, eu sei porque a gente conviveu com essa galera, a gente tem conhecimento, é amigo da grande maioria. Nasceu com o propósito de fazer o que ama e automaticamente usar isso que ama como um meio de evangelismo. Então a gente compunha, porque eu te falei, eu sempre compus, e dentro do G3 até aquela época onde eu estive, a gente sempre fazia música de acordo com aquilo que a gente vivia. A gente não se preocupava com o mercado, a gente não se deixava levar pelo mercado. Então não tinha uma pressão por trás de ter que dar certo, de gravadora? Em um determinado tempo teve uma pressão, não de pressão, mas quando a gente foi para MK, por exemplo, e a gente lançou o Tempo, a gente sabia que tinha dado uma guinada no Oficina G3. Existia uma nova história, porque a Gospel Records foi uma gravadora que desbravou, talvez a maior que tenha desbravado esse tipo de som, que levou essa multiforme graça de Deus. Ela tinha rap também, né? Tinha tudo. E tudo, né? A gente tinha lá o DJ Alpit que estourou, tinha verdade. O Resgate, o Frutos, bandas que não eram nem de São Paulo, mas que estavam lá. Tinha rap, tinha o FO, né? Era uma banda meio pagode, meio samba, com reggae, era muito doido. O Corsário começou a entrar ali também na época, tal, foi até isso. Então assim, a gente nunca fez música, Douglas, pensando no resultado artístico do negócio. A gente fazia o que a gente acreditava e amava. Então a gente fazia com verdade. E as músicas aconteceram por isso, cara. Que nem o Tempo é um testemunho do próprio Juninho. Ele deve ter contado isso, tipo, da história do filho dele, da cura do filho dele, que nasceu com um problema no braço e tal, que era um câncer, era um nódulo e tal, e foi curado, e Deus curou, e nesse meio tempo, nesse momento que ele estava vivendo, Deus deu a música O Tempo para ele. Autor da Vida é a minha história de cura com a minha mãe. Eu morava já em São Paulo, minha mãe no interior, minha mãe foi internada, desenganada pelos médicos, estava na UTI, falou que ela não passava do dia seguinte, e naquela madrugada Deus me deu essa canção. Foi a primeira música que eu escrevi como cristão. Então assim, é uma coisa simples, mas é verdadeira, sabe? Existe uma poesia verdadeira. Isso é nítido, né? É nítido nas músicas. Te escolhi, eu escrevi essa música depois que meu sogro foi assassinado. Meu sogro foi assassinado na porta de casa com 6 tiros. Na porta de casa de manhã, e 3 dias depois eu tinha um show pra fazer em Natal, no Rio Grande do Norte. A banda, eu enterrei meu sogro na quarta, na quinta a banda viajou e eu fui na sexta. Cheguei lá no hotel e escrevi a música Te Escolhi. Entendeu? Então, ela surgiu de uma história, de coisas assim... Meu Deus, então de lugares de dor mesmo. Sim, momentos de dor e momentos de alegria, de comunhão que a gente vive, de todas as outras histórias que eu poderia contar pra você aqui. Então, assim, a gente não tinha isso de compor pra fazer o sucesso. Óbvio que a gente se preocupava em ter um padrão, né? E que a gente se preocupa assim, vamos fazer alguma coisa... que agrade as pessoas, mas, por exemplo, a gente não sentava aqui e ficava assim, qual vai ser o próximo hit da banda? Nunca passou isso. Depois mesmo? Que você tava pronto, a gente falava assim, essa música aqui. Tanto que quando a gente fez o Tempo, até então, o hit era sempre mais. O Tempo não existia. O Tempo foi a última música que entrou no CD. Ela não existia. E tanto que depois ela virou o nome do CD. A princípio, o nome do CD ia ser Ele Vive, porque tem a música Ele Vive, vários nomes. Então, assim, a gente nunca se preocupou com isso. No Humanos foi a mesma coisa. Então, isso pra gente era muito natural. E isso automaticamente não trouxe essa pressão pra gente de, as pessoas de fora. A gente só começou a ver que... Cara, não tá atrapalhando meu negócio arrastando aqui não, né? Porque eu tô fazendo barulho com a pulseira aqui, gente. A gente nunca se preocupou em querer falar assim, a gente tem que fazer pra galera que não é crente também. É o que eu vejo hoje, até hoje. Eu não preciso mudar o meu jeito de cantar ou as letras que eu canto pra poder entrar em alguns lugares. Porque quem tem que entrar é a palavra de Deus. Então, se eu entro lá de forma que a palavra de Deus fique dúbia, a verdade não está prevalecendo. Eu preciso que a pessoa que me ouça, ela entenda quem é Jesus. Eu não preciso falar, tipo assim, os anjos estão voando. Eu entendo tudo isso. Tem gente que critica, mas... Não, eu entendo o linguajar mais igrejeiro. Existe uma música feita para um momento do domingo ou do culto, do que seja. Mas a música evangelística, necessariamente, não precisa ser uma música que não fale de Jesus. Ela tem que falar de Jesus. Escrachadamente. A gente tem que ter coragem de falar. Só que com sabedoria, com inteligência. Eu posso falar de Jesus sem usar os mesmos termos que eu uso dentro da igreja, mas deixando Jesus muito claro, falando a palavra Jesus, mas contando uma história muito interessante sobre ele. O livro mais interessante é a Bíblia.
Então assim, por que a gente tem que esconder Jesus? Então a gente nunca tentou esconder Jesus nas composições. E as coisas foram surgindo, cara. As pessoas de fora começaram a ver a gente, primeiro pela qualidade das músicas, não tem nem o que se discutir como músicos dos meninos da banda, o nosso trampo, a qualidade sonora, e as letras começaram a alcançar pessoas que estavam lá fora, que começaram a entender, falaram, poxa, eu tô zoado. E hoje estão firmes na igreja também, Glória entendeu? a Deus, muito bom.